40. Olha aqui, o Senhor Jesus, ele me deu essa palavra, foi de madrugada, né? E Jesus, ele falava assim, ó, o meu povo se encontra assim, cansado, desanimado, angustiado, aflito. E Jesus dizia assim, olha, mas eu sou Deus que dou força para eles vencer todas as tribulações. Aleluia. Amém? Isaías 40, versículo 29. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quem não encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera só mais um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 40. 40, versículo 29. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Faz forte e alcançado, e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que se esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Ou seja, a palavra do Senhor, ele vai estar nos falando sobre uma promessa. O Senhor está dizendo assim, ó, eu sou o Senhor que renova as forças dos meus servos, que porventura se encontra cabisbaixo, que porventura se encontra aflito neste momento. Ou seja, o Senhor, ele começa a dizer, por meio do profeta Isaías, se você for observar no capítulo 40, versículo 1, quando ele fala, consolai, consolai ao meu povo, diz o Senhor, vosso Deus. O Senhor, ele começa a consolar o povo de Israel. Ou seja, eles estavam passando por problemas de aflições. Eles estavam passando por lutas. Estavam com dificuldades muito grandes. E quando o Senhor começou a dizer, olha, consolai. Ele está dizendo, eu sou Deus que consola o meu povo no dia de hoje. Independente das suas fraquezas, independente de você dizer, eu não quero mais ir para a casa do Senhor, mas Ele está dizendo, eu estou indo lá, consolando os vossos corações. Aleluia. E quando o Senhor começa a dizer ao povo da Senhora, dá força ao que está cansado. Na maioria das vezes a gente diz assim, hoje eu estou cansado. Hoje a minha vontade é de ficar em casa. Hoje a minha vontade é de deitar e ficar ali à vontade. Hoje vamos dizer assim, levantamos de manhã e dizer assim, eu não queria levantar. O rapaz gritou, eu. Aleluia. Na maioria das vezes a gente diz assim, eu estou querendo ficar na cama até meio-dia. Mas quem tem os afazeres faz o quê? Levanta e começa a fazer. Mas sabendo que ali mesmo a gente fazendo aquilo ali, nosso corpo está o quê? Cansado. Nosso corpo está fadigado. Mas só que o povo de Israel estava assim. No momento que ele começou a estar desse jeito, ele começou a dizer, Deus! Eles pensaram que Deus não estava com ele em nenhum momento. Eles começaram a dizer assim, Senhor, será que o Senhor me abandonou? Olha o questionamento do povo de Israel. Eles começaram a dizer, Senhor, o Senhor me deixou. O Senhor me abandonou, me deixou na luta, me deixou na prova. Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E naquele momento Deus disse assim, olha, você pensa que você está fraco, mas eu estou do teu lado. Ele começa a aperfeiçoar. Aí quando você pensa que você está fraco, o Senhor começa a te aperfeiçoar. Aí você diz que está forte, não está forte coisa nenhuma. Aí Jesus fala assim, tu pensa que
dizendo, não, eu sou Deus ainda. Eu ainda estou de pé para levantar aqueles que porventura se sentem cansados. Aleluia. E o Senhor, Ele começa a dizer para aquele povo, você está o quê? Cansados. Mas eu também vou multiplicar. Você não tem vigor, mas eu vou dar vigor. Sabe, nós entramos em quem? Vamos lá em Caleb. Caleb tinha quantos anos quando o Senhor fez uma promessa para ele? O Senhor fez uma promessa, tinha 40. Mas só que quando o Senhor cumpriu a promessa na vida de Caleb, ele já estava com quantos anos? 80, mas ele estava com o quê? Com vigor. Então Jesus está dizendo, eu, Senhor, multiplico o vigor na tua vida, para quando as minhas promessas se cumprir, você não vem dizer, eu estou fraco. Ele está dizendo assim, não está fraco, porque eu multiplico o vigor, eu dou paz, eu dou consolo a cada um de vós. Aleluia. Aleluia. Por isso, quando ele fala assim, faz forte ao cansado. Nós lembramos de quem? Que se sentia na maioria das vezes cansado, desanimado. Josué. Josué, quando Moisés morreu, Josué ficou o quê? Com medo. Josué falou, não vou. Mas o Senhor falou assim, Josué, é você. Levanta, olha. Olha, o Senhor começou o quê? Encorajar Josué. Então, quando o Senhor começou a falar para o povo de Israel, Ele começou a dizer, olha, eu não abandonei, eu estou consolando, eu estou do lado de vós que na maioria das vezes que são ingratos para comigo, mas Ele está dizendo, eu estou constantemente ao teu lado, eu não te abandonei, aleluia, mesmo que porventura tu se afasta de mim, mas eu, Senhor, não afasto de ti, aleluia. Glória a Deus em nome do Senhor. E aí o Senhor, Ele começa a dizer, começa a passar, começa a dizer. Mas os jovens, você sabia que os jovens, quando está jovem, faz o quê? Se cansam. Como é que se cansam? Vai vir para a igreja, aí diz assim, olha a igreja, Deus vai cumprir a promessa na minha vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas porventura no meio do caminho, a Bíblia diz, por tardar a bênção, desfalece o coração. Aí a pessoa começa o quê? Se afastando. A frieza começa a adentrar. O cansaço começa a vir. O desânimo começa a vir. Aí o Senhor fala que assim, olha, os jovens se cansam. Se afasta, mas eu não me afasto. Aí o Senhor falou o que para Josué? Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. O Senhor encorajou Josué. Então o Senhor está dizendo, mesmo que porventura você no seu cantinho está dizendo assim, Senhor, eu estou fraco, eu estou me sentindo tão fraco, eu estou me sentindo tão só, abandonada. O Senhor está dizendo para ti assim, olha, eu sou Deus que te encorajo nesta noite. Deus está encorajando alguém nesta noite. Que você porventura diz, eu não quero ser mais crente não, chega. Aleluia. O Senhor está dizendo que você falou ali na tua casa, Labacaia Surianderras, que você disse, eu não quero ser mais crente não. Chega, só luta, só prova, só dificuldade, só problema. Mas antes eu estivesse no mundo que nada disso estava acontecendo. Mas o Senhor diz para ti assim, se tu está dizendo ruim está comigo, imagine sim a minha, Namandaia Suriandecai. E quando você diz assim, Senhor, o Senhor me abandonou. O povo de Israel era para sair quantos dias do Egito? Era só ir quantos dias? 3 dias. Mas só que eles fizeram o quê? Murmuraram tanto, questionaram tanto, que ficaram o quê? 40 anos dando em volta. Porque eles estavam ali. Ele dizia assim, o Senhor me abandonou. O Senhor deixou ele de morrer de fome. O Senhor deixou assim. Ele se sentiu tão cansado que ele começou a me desanimar de tudo. Ei, Jesus está dizendo que no meio da caminhada, muito pode te esquecer, muitos podem te abandonar, mas o Senhor não esquece nem te abandona. E ele diz assim, olha filha, pode ser que tua caminhada seja árda. Pode você dizer assim, estou cansada nessa caminhada,
Não estou suportando mais de fardo. E Jesus está dizendo, eu te fortaleço hoje. E te ponho de pé para tu continuar nessa chamada. Aleluia. Glória a Deus. E quando o Senhor começa a dizer, começa a relatar, ele não vai dizer assim, Jesus não conhece a minha, as tuas limitações. Conhece. Ele conhece a minha e as tuas limitações. Ele sabe até onde eu e você vai. Ele permite muitas das vezes que nós vamos sozinhos para ver até onde a gente vai. Quando chega no meio do caminho, ele sabe o quê? Que nós estamos o quê? Limitados. Nós não temos mais força de ir sozinho. Nós temos mais ânimo de prosseguir. Aí ele fala assim, você acha que eu não sei as tuas limitações, é? Mas eu sei sim as limitações. Eu sei de tudo. Eu sei quando você se cansa. Sei quando você se levanta. Eu sei quando você murmura antes de você pronunciar. Porque eu sou Deus que conhece o seu pensamento. Eu sou onisciente, onipresente, onipotente. Eu conheço o ser mais profundo do ser. Antes de te formar, antes de tu vir ao mundo, eu já sabia quem tu eras. Aleluia. E ele começa a dizer assim, Senhor, a caminhada está árida, porque o Senhor começou a dizer, o Senhor vai levar fazer o que? O Senhor vem. Ele está vindo como libertador, está vindo como salvador. A palavra do Senhor diz que ele está às portas, constantemente. E ele começa a dizer assim, olha, eu estou vindo. E por que vós não venham mais para mim? Porque o Senhor diz, eu estou voltando. Aí o povo fala assim, mas Jesus falou quantas vezes está voltando, só vejo o pregador falando está voltando e nunca acontece, mas tudo tem o tempo certo e a hora certa. Talvez no meu tempo não é o teu tempo, é o tempo de Deus, aleluia. E quando, aleluia, glória a Deus, no versículo 28, quando o Senhor fala, não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. A Bíblia diz que o Senhor nem dorme, nem cochila, nem tosqueneja. Ele também não cansa. Quer ver uma coisa? Quando estava aquela tempestade, o povo estava no mar. Aí veio a onda, começou a vir, começou o vento. Aí o discípulo fez o quê? Ficou logo atônito. Ficaram tudo comendo, foi até Jesus. Ele pensando que Jesus estava o quê? Dormindo. Mas a Bíblia diz que Jesus nem dorme, nem cochila, nem tosqueneja. Ele estava atento a tudo e a todos. Ele está dizendo que eu estou contemplando, filho, o teu cansaço. Mas eu também estou revigorando nesta noite. Estou te fortalecendo novamente. Estou te colocando força. Aleluia. E quando o Senhor ele começa a dizer, eu sei as limitações do meu povo. O Senhor estava dizendo aqui agora que ele estava conhecendo, que ele sabia a limitação física. Ele sabia qual era as suas limitações físicas. Também ele sabia das suas limitações espirituais. Mas chega o ponto que Jesus fala assim, agora é tempo de você avançar. Eu não te deixei sozinho. A palavra do Senhor diz assim, pode uma mãe esquecer um filho, mas o Senhor jamais esquece. Ele está dizendo, eu não deixei você sozinho, você não é órfão. E por que você diz que está só na caminhada? E por que tu diz assim, da camanchorabandeia? Ninguém está ligando, enganou-se tudo, é camanchorabandeia. Rabande para passuriande cansurideia. Tu questionando dentro da tua casa, alabanchocomanaia. No teu a igreja está pouca. Aramanchocaia ceia. Eu estou me sentindo assim, demanda e assuriande comanaia ceia. Rabanchomandeia ceia. Mas Jesus diz assim, eu tenho contemplado todos os apriscos, porque o meu povo está sentindo que é desanimado, mas hoje o Senhor está dizendo, eu estou animando novamente o meu povo. Aleluia. E ele começa a dizer, eu vou dar força aos que não têm vigor. Ele diz assim, olha, você não tem vigor. Não está tendo, pois eu lhe dou vigor. Você não está tendo ânimo, mas eu, Senhor, te dou ânimo.
A cama chora dez. Jesus disse assim, eu sou Deus que faço todas as coisas. Haramanda e cheia. Quando estava louvando, o Senhor dizia assim, olha, eu estou jogando por terra a espírito da depressão, que quer assolar o meu povo. E Jesus dizia, sabe por quê, filha, que tem acontecido isso? O meu povo está se sentindo tão desanimado, tão cansado, que começa a dizer assim, eu vou entrar neste quarto, vou ficar aqui, não vou sair para lugar nenhum. E Jesus está dizendo, abre as portas, para que eu adentre e faça morada. Por isso que no versículo 26 ele fala assim, levantai altos olhos e vedes. Ele está mandando em você, levante os teus olhos e veja. O que ele está dizendo assim, o que o teu olho, filho, não viu, o que o teu ouvido não viu, e não chegou no teu coração, eu vou fazer. Se você está dizendo, Senhor, eu estou ultimamente me sentindo tão desanimado completamente. Eu não sei qual a direção tomar, meu Pai. Jesus, eu estou me sentindo ultimamente assim, naia ceia. Eu não sei o que eu faço, alabassuriandecai. Eu não sei, Senhor, o que eu vou fazer. Mas Jesus está dizendo assim, eu sou Deus que abro tudo. Eu sou Deus que cubro tudo, Anaia ceia. Muitas das vezes o meu povo não está entendendo, Anaia sou. Mas sou eu, Senhor, trabalhando contigo nesse teu cansaço. Aleluia. E quando ele começa a dizer assim, levantai os olhos. Aí nós adentramos aonde? No Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor. Ou seja, você está tão desanimado que você chega na porta do seu quarto. Aleluia, você não, na porta da sua casa. E olha para o céu e diz assim, Senhor, eu estou tão cansada hoje. Qual a tua providência? A gente não faz assim com o papai? A gente olha para Jesus e fala assim, Jesus, e aí? O senhor não está vendo? Não, olha. Fazendo igualmente o povo de Israel, que a palavra fala. Igualmente o povo de Israel começa, Jesus, e aí? Vai ou não vai? Não é assim que nós queremos colocar Jesus contra a parede. Aí Jesus diz para ti, não me coloque contra a parede, porque eu sou Deus que coloca a ti sem fazer. Aleluia. Quanto mais tu me coloca contra a parede, que eu te amasso. Que me nascei. Porque Jesus está dizendo, que tem gente aqui no arraial, que está colocando Jesus contra a parede. Jesus está dizendo, não coloque não, Maia-ceia. Quando mais tu me afronta, Maia-sou. Quando mais tu me coloca na parede, eu te veio, eu te amasso. Aleluia, Rabaxo e que me Maia-ceia. Jesus está dizendo assim, você está dizendo que está cansado. Aí nós vamos para o físico. Cansado de quê? Aleluia. Aí a gente fala, Jesus, eu trabalhei tanto. Jesus, não estou falando de tu não. Descansa. Jesus, eu trabalhei tanto. E eu não tenho recompensa nenhuma. Aí Jesus diz assim, olha, mas eu sou Deus que dou a recompensa. Não precisa tu ter recompensa dos homens, porque eu, Senhor, te dou a recompensa a qual tu necessita. E o Senhor ele começa a dizer, olha, eu sou Deus que dou força, eu sou Deus que dou ânimo. Você já viu a história da águia? O que acontece? Ela por um tempo faz o que? Ela começa a se cair as penas, e vai caindo todas as unhas. Fica aquela coisa, um animal muito feinho. Ou seja, sabe por que ela está renovando? Assim somos nós, precisamos ser renovados. Não é que vai cair pena da onde? Nós não temos pena, não é nesse sentido que Jesus está te dizendo. Na maioria das vezes, né, Samuel falou assim, eu viria algum pássaro para ter pena? Mas eu não sou pena, eu não tenho pena. Eu só tenho cabelo, tenho ombro, como é que eu vou ficar? Mas Jesus está dizendo que essa simbologia, ele está comparando para mim e para você a forma daquela águia, assim somos nós que ele faz. Na maioria das vezes, nós precisamos ser renovados a
cada manhã, a cada dia, somos renovados pelo Senhor. Precisou se despir igualmente aquela águia? Não, mas Jesus, ele é aquele que renova a mim e a você a cada manhã. Quando nós dormimos e levantamos, ele dá o quê? Outro ânimo. Quando você dorme e acorda no outro dia, o Senhor dá aquele vigor para você ir fazer as coisas, trabalhar. Aleluia, glória a Deus. E quando o Senhor ele começa a dizer, ele começa a falar, o povo de Israel estava tão desanimado que independente de tudo que Jesus falasse, continuava do mesmo jeito. Tudo que continuava, ele continuava do mesmo jeito. Cada vez mais o povo se desanimava com tudo. Assim somos nós, amados. Nós nos desanimamos com qualquer coisa. Se não tiver o que comer, a primeira coisa que vem é o quê? O desânimo. Não tiver o que vestir, vem logo, ai meu Deus, e agora? Não tenho uma roupa, vou para a igreja repetir a roupa mesma? Como é que vai ficar repetir o mesmo sapato? E aí, como é que vai ficar? Os irmãos vão me olhar? Ei, problema de quem olhar, amados. O importante é você. E ele está dizendo assim, ó, nada de desânimo hoje. Anime-se, alegre-se. Quando você sorri, a alegria, ela faz o quê? Formoseia o rosto. Cada vez mais que você está alegre na presença do Senhor, algo muda. A tristeza, ó, tem que saltar de alegria na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E quando aquele povo de Israel estava ali, no versículo 2, quando o Senhor falou, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia. Aleluia. Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor todos os seus pecados. Aí ele vai falar, voz do que clama no deserto, prepara caminho do Senhor, endireitai o remo, ou seja, endireitai as veredas. Ah, Senhor, estou tão cansada que eu não tenho ânimo de endireitar nada. Ah, Senhor, não tenho ânimo para nada, vai ficar do jeito que está. Aí Jesus diz para ti, se tu não consertar, vai ficar assim. Mas só que quando Jesus ele começa a dizer, se você for observar, ele diz assim, mas só que eu te entendo. Ele começa a dizer que ele entende a mim e a você. Ele sabe como eu e você se encontra. Ele sabe como eu e você está. Quais são as tuas dificuldades. Ele diz assim, o meu povo está dizendo assim, porque a dificuldade é grande. Eu não estou suportando a dor. Eu não estou suportando. Então Jesus diz assim, olha filho, eu vou dar um basta, naia ceia. Eu vou te encher novamente. Eu vou curar as feridas que está porventura aí, denagaçou. Porque assim você está dizendo, Senhor, o meu cansaço porque eu estou ferida. O meu cansaço porque eu estou ferido. E Jesus está te dizendo assim, ah, está ferido, é? Mas eu sou o Deus que estou curando hoje. Eu sou Deus que estou fazendo algo novo hoje. Sobre a tua vida. Nagassuri Amanda Yassé. Rabachou Komanai. E Jesus, ele começa a dizer. Ele começa a dizer assim para o povo, aleluias. Olha, eu vou consertar tudo. Olha, ele está dizendo assim, eu conheço tudo. Eu sou Deus que faço tudo. Eu sou Deus que vejo as suas dificuldades. Eu sou Deus que sei aonde você vai. Mas só que eu vou aparentar, eu vou começar a consertar aqui. Eu vou começar a endireitar aqui deste jeito. Porque você está dizendo, Senhor, olha como está. Jesus falou que, ei, você que está clamando por mim, então endireita. Ah, Senhor, estou cansado até para clamar. E Jesus está dizendo assim para ti, abra a tua boca, começa a clamar, começa a dizer, Jesus, eu estou aqui, Pai, me enche. Jesus, eu estou aqui, me fortalece. Jesus, hoje eu nem a ceia, eu não quero, Pai amado, dormir, mas eu quero encher da tua presença. Pai amado, eu estou em casa cansado.
sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. E quando ele estava ali, glória a Deus, Deus ele começou, estava ali olhando, mas Deus estava observando. E o povo ele pensava que Deus estava o quê? Distante dele. Ele pensou que Deus não estava observando ele. Quantas vezes você vai dormir e você diz assim, o Senhor não está me vendo, enganou-se. Porque Ele está a todo momento velando os nossos sonhos. A todo momento Jesus está adentrando no nosso quarto. E está dizendo assim, olha filha, eu estou adentrando hoje. Então eu mudando situações. Olha ali de Deus, diz assim, eu trouxe ela para ouvir algo. Porque Jesus disse, estou eu curando a Naiaceia. O teu adversário, queria que tu perdesse a tua audição, decai. Mas o Senhor adentrou primeiro. Porque Ele viu quando tu chegou no teu trabalho, Naiaceia. E tu diz assim, Senhor, tu és o meu Deus. A doutora passou remédio. Mas eu creio no Senhor, que o Senhor vai me curar. E Ele está dizendo, hoje eu adentrei, filha, e fiz um milagre na tua audição. Aleluia! Glória! Porque o Senhor conhece a tua dificuldade. O Senhor ele conhece a tua necessidade. Sabe por que Jesus, ele falou, não é porque tu é bonzinho, não. Jesus disse assim, que Ele conhece que você necessita. Imagine você nascer com audição e do nada você perder. Você ter a visão e do nada você perder a visão. Você ter o paladar e do nada você não sentir mais gosto. Aí Jesus ele começa a dizer assim, mas só que eu sou Deus cá dentro e faço tudo. E ele está falando assim, ó, estou eu mudando. Mas Jesus disse que pessoas vão entrar no estreito de papai. Mas Jesus está dizendo que vai entrar por causa da desobediência com Ele, a Nagassuri e a Manai. Jesus diz assim, o meu povo está dizendo assim, olha, vai se... Vem coisa boa, vem. Mas aquele que está certo, reto diante do Senhor. Mas aquele que porventura, Anaiasei, como Anaiasou, diz assim, Anaiassuri, andei como Anai, não vem de raço, Anaiasei. Quando Jesus falou para ele, olha, vós que clamam no deserto, endireitai as veredas. Ele disse, eu não vou endireitar, vai ficar do jeito que está. Jesus disse, então fica assim, filha. O pastor falou aqui que Deus falou de promessa. Deus falou, vai ter promessa. Vai cumprir grandes coisas na vida do povo. Muitas coisas. Porque a palavra do Senhor diz que mesmo que nós sejamos infiel, mas o Senhor é fiel para com cada um de nós. Mesmo que nós não merecemos, mas Jesus ele vai lá e cumpre. Anagassuri Amanás. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, crê nos profetas, prosperará. Mas Jesus também ele sonda a minha e o teu coração, porque Jesus ele começou a sondar o coração do povo de Israel, como é que estava diante de papai. Ele está dizendo assim, eu sou o Senhor que estou sondando cada coração, eu sou Deus que estou observando tudo. Por isso que ele fala assim, estou eu renovando, estou eu fortalecendo, porque o meu povo está precisando, porque o meu povo está desanimado, está angustiado, não está querendo desistir de mim. Arabande kaya sereka mahasureka. Rabancho procomanda hasei. Jesus disse que o povo está tão enfadigado. E estão deixando o Senhor de lado. Estão querendo mais as coisas mudando. Estão querendo preferir as coisas do mundo. Mas Jesus está dizendo assim, mas aqui eu sou Deus que trago. Aquele que porventura saiu, eu trago de volta para o meu aprisco. Jesus está dizendo assim, eu vou eu trazer de volta. Porque ele diz assim, porque os meus filhos estão orando, estão clamando. E ele está dizendo assim, eu vou eu trazer, amando como a Naiacei. Jesus diz assim, eu vou eu adentrar, vou eu mudar, vou eu consertar, vou eu dar, amando a ceia. Jesus está dizendo, vou eu dar experiência a crente neste lugar. Na Cassurama. O Senhor disse, pastor, que vai dar uma grande experiência para a tua filha, viu?
Vai dar uma grande experiência. Jesus diz assim, porque ele tem ouvido que tu tem pedido para ter experiência com o Pai. E Jesus diz assim, não precisa, filho, tu ir falar, porque eu sou Deus que vou lá. Aramanda reachou. E vou mostrar, não vou ferir. Porque tu diz assim, Senhor, não lança enfermidade não. Porque Senhor, se vier enfermidade, como é que eu vou ter condições de pagar os exames? Na mantecaia sou. Como é, Jesus, que eu vou poder fazer isso, vou fazer aquilo? A baldeia cheia. Mas Jesus disse, ó, filho, eu vou dar uma experiência na ração. Vou mostrar, vou abrir o céu assim, mostrar de uma forma o que é que os demônios fazem. Está brincando, tem brincado comigo, mas eu, Senhor, vou dar experiência na Cananá. Tu pediu. Pela terra, então agora aguenta. Jesus disse que vai dar. Jesus vai dar uma grande experiência para mostrar que Ele é Deus. Quando Jesus der essa experiência, não se preocupa se chegar na tua casa correndo, ou chegar na igreja correndo. Jesus, olha, não saio mais, vou ficar aqui, porque Jesus diz assim, olha, é tempo de eu tratar com os meus levitas. Aleluia. Jesus não falou que é o quê? Não é fortalecer, não é animar. Mas Jesus não está se referindo só à filha dele. Jesus está referindo a minha, Jesus está referindo a sua, Jesus está referindo a sua. A dele, porque há algo, porque ele pediu. Mas Jesus diz assim que ele também trata de forma grande, de forma nacional com os levitas. Porque Jesus diz assim, eu, Senhor, dou força, mas eu também endireito as veredas dos meus levitas. Aleluia. Glória a Deus. E quando o Senhor estava dizendo, aleluia, ele dizia assim, olha, o meu povo pensava que eu estava distante, mas eu não estou distante, eu estou perto. Porque Jesus, ele conhecia a profundeza do meu e dos teus pensamentos. Ele conhecia a profundeza e a minha do teu andar. Aquilo antes de você pensar, Jesus já sabia há muito tempo. Antes de você pedir, Jesus já sabia. E Jesus está dizendo para alguém, então eu, Senhor, abrindo uma porta de emprego para ti. Aleluia. Jesus disse que é uma mulher. Mas assim, estou eu abrindo uma porta de emprego. Porque você falou assim, Jesus, abra, eu preciso pagar as minhas contas. E Jesus disse, eu abri uma porta de emprego para ti, filha. Jesus diz assim, olha, é o que? Tu está dizendo assim, eu estou cansada. Jesus, eu já não aguento mais. Jesus diz assim, eu vou abrir, filha, porta grande, não de papassuri onde cai, mas Jesus disse, eu abrir porque eu sou Deus na tua vida. Aleluia. E quando o povo pensando, né, diz assim, eu estou tão exausto, será que Deus não está me compreendendo? Nós somos amigos de papai, né? E papai é nosso amigo, aí na hora que a gente começa a conversar com o papai, porque não tem a cadeira mais aqui para sentar, né? Mas aí quando a gente senta, né? A gente pega e fala assim, Jesus, será que não está me vendo não? Bora conversar eu e o senhor aqui agora? Será que você não está me vendo não, Jesus? Será que o senhor não está me ouvindo não? Ai, Jesus, só que filha, eu estou aqui do teu lado. Desabafa comigo. Aí Jesus fala assim, a gente fala, Senhor, mas só que eu não estou vendo ninguém, enganou-se. Fisicamente a gente não vê, mas espiritualmente ele está do meio do teu lado. E dizendo assim, olha filha, eu só quero que você fale para mim tudo o que você necessita. E Jesus está dizendo, eu sou Deus que conheço tudo. Antes de você falar, eu já sei o que você precisa. Por isso que ele pensou que Jesus não compreendia os medos dele. O povo pensou que Jesus não compreendia, não entendia o meu e o teu medo. Mas só que enganou que Jesus conhece tudo. Ele é onisciente, como eu falei, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê, ele conhece, ele entende, ele sabe de tudo. Aleluia. E quando Jesus ele começa, sabe por quê? Que na maioria das vezes o povo não consegue entender que eu sou Deus que dou fortaleza, que eu sou Deus que dou vigor, que eu sou Deus que sustento. Sabe por quê na maioria das vezes? Porque o povo está tão desobediente de ouvir a minha voz, não estão entendendo, ou seja, pensa assim, estão cansados disso, mas não estão com ouvido
Isaías. O povo está assim porque estão o quê? Não estão me obedecendo. Por isso que ele falou assim, preparai o caminho. Jesus, ele falou, preparai. Ele não falou assim, é para tu, para fulano, é para senhor. Ele estava falando para nós, preparai o caminho. Mas se o povo de Israel ouvisse atentamente o que Deus estava falando, automaticamente ia acontecer tudo. Então o Senhor está dizendo assim, ouça os meus comandos, ouça as minhas direções, porque o Senhor te deu força hoje. Se você está dizendo, não tenho força, Jesus está dizendo assim, eu dou força para ti hoje. Aleluia. Aleluia. Será que o apóstolo Paulo, na maioria das vezes, se sentiu fraco? Sim. Se sentiu desanimado? Sim. Davi se sentiu desanimado? Sim. Davi se sentiu tão desanimado que Davi deu depressão e foi para cá, vai em Adulão. Davi se sentiu de um jeito que Davi foi para cá, vai em Adulão, que ele estava tão desanimado. Imagine um filho, imagine fulano vindo tudo contra ele, por causa de um pecado. Davi se sentiu o quê? Constrangido. Davi foi o quê? Se reparou, não, Jesus esqueceu de mim. Eu estou me sentindo sozinha. Por isso que na maioria das vezes tem aquela passagem, e tem até um louvor assim, porque te abates a minha alma, porque te escondas dentro de mim. Ou seja, o família Davi se sentiu assim, e na maioria das vezes você se sente assim, e fala, Senhor, a minha alma está aflita, a minha alma está abatida. E Jesus está dizendo, eu sou Deus que visita a tua alma hoje. Aleluia. Aleluia. E quando o Senhor ele começa a ver e começa a dizer, eu falo assim, eles não sabem que eu sou a força deles. Não faça, não use isso aqui como força, não use o teu braço como força, mas sim, eu sou Deus da sua força. Eu sou Deus que dou força a cada um de vocês nesta noite. O Senhor está dando força a tu, viu, André? O Senhor disse, eu dando força à minha serva. Está necessitando de muita força. E também de muita coragem. Tu tem dito assim, Senhor, eu estou desanimada para tudo. Eu não aguento mais nada. Nem ouvir lelele, ble, 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 não aguento mais. Mas Jesus disse assim, olha filha, é só por um tempo. Eu sou Deus que fortaleço a tua vida nesta noite. E eu sou o Senhor que estou jogando enfermidade nos teus nervos por terra nesta noite. Nos teus nervos. Porque olha que dizer uma coisa, que tu é nervosa, tem um tique-tique, mas Jesus diz assim, olha, eu sou Deus que, dou uma calmazinha nesses teus nervos. Sabe por quê, filha? Porque eu tenho uma bênção para te dar. Mas para mim te dar esta bênção, olha, ouça bem, para mim te dar esta bênção, é necessário isso aqui, dar uma calada. Os nervos, dá uma calada. Porque os nervos, quando alcançam, fica nervoso demais, vem o quê? Vem estresse, vem ansiedade, vem a depressão, vem a angústia, vem o espírito suicida, vem o espírito de andarilho, vem tudo. Mas Jesus disse assim, eu sou Deus, estou jogando por terra doença nos teus nervos nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor diz assim, olha, pensa que eu não conheço? Você está dizendo que eu estou esgotada, né, irmã Neide? Estou esgotada hoje. Ai, Jesus, como eu estou esgotada tanto hoje. Mas Jesus diz assim, olha, eu conheço as lutas da tua vida. Você contou sobre os seus problemas que você enfrentou lá atrás. E o Senhor, ele dizia que estas lutas que você enfrentou constantemente refletem na sua vida. E por refletir, entenda, por refletir, na maioria das vezes ele entristece. De um jeito que você não deixa transparecer para as pessoas. Mas você no seu mundinho, você se reserva. E Jesus disse, estou eu jogando por terra esse desânimo, esse tal de ficar no seu mundinho. Jesus hoje está jogando por terra
algo no reino espiritual sobre a sua vida. Aleluia. Ele diz que ele conhece as tuas tristezas. Porque o povo de Israel pensou que Jesus não conhecia as tristezas dele. Mas Jesus está dizendo assim, ó, eu sou Deus que conheço. Eu sou Deus que sei as tristezas do meu povo. O Senhor conhece as tristezas, viu, Samuel? O Senhor diz assim que mesmo sendo criança, mas tem uma tristeza muito profunda no coração. E o Senhor diz assim, não precisa você me falar, porque o Deus que eu sirvo, Ele mostra. O Senhor lhe dizia fortemente ao meu coração, Ele brinca, Ele sorri, mas Ele tem uma tristeza muito profunda dentro do coração. Mas Ele diz assim, olha filho, tudo é um tempo, porque eu sou Deus que limpo essa tristeza do seu coração nesta noite. Aleluia. E o Senhor, pastor, Deus disse para tu orar para Samuel. Depois eu te explico o porquê, mas Deus disse para tu orar, pagar preço urgentemente. Terminar o culto, me pergunta que eu te digo o que é. E quando Jesus ele começa a dizer, ele fala assim, olha, vou eu fazer de maneira tão especial para o meu povo, aleluia. Vou eu fortalecer o meu povo de uma forma tão grande que eles nem vão lembrar que eles estavam de ser debaixo do outro. Eu vou fazer o meu povo tão se ficar alegre. Eu vou fazer o meu povo tão salmodiar, tão pular na minha presença, que eles vão dizer o que aconteceu, mas mal sabe ele que a presença do Senhor vai ser real. Jesus disse assim, hoje não apenas um dia, hoje foi marcado para dizer assim, eu fortaleço o meu povo nessa noite. Vocês vão sentir a diferença na Gassúria Manasso, porque Jesus está dizendo hoje assim, eu adentrei, eu cortei laço, eu sou Deus que cortei grande laço na vida do meu povo nesta noite. Aleluia. E quando Jesus ele começa a dizer, se você for observar, quando ele fala assim, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jesus ele está dizendo para eu e você não ser passivo diante das lutas. Jesus não está dizendo para eu e você, parar, ficar parado na luta vindo e você ficar parado, não é ficar passivo, não. Ele está dizendo que é para você tomar o quê? Atitude, respirar. A luta vem, não vou ficar parada. Vou enfrentar, vou vencer. Por isso que ele está dizendo, estou te fortalecendo hoje. Não sei qual é a luta, Nagassuria Manai, que está por vir na vida de Lídia, Maia Som, na vida do pastor, Acamanaia Ceia, Ramandoia Ceia, na vida de Andréia, Andecomanai. Mas Jesus está dizendo assim, Decomanagassúria Mantonai. Mas eu estou dizendo para vós, olha, vou fortalecer para vocês vencerem o que está por vir. Aleluia. Eu sei que o pastor e Lídia não trabalham. André é na família. Jesus disse assim, olha, vocês filhos, te preparem. Vou fortalecer vocês hoje, Anaia Ceia. Não te preocupa se porventura de madrugada eu chamar vocês para orar. Racamanaia Ceia. Não se preocupa, filho, se de madrugada, Anaia Ceia, eu acordar vocês para ler a minha palavra, porque eu estou fortalecendo vós, Anaia Ceia, para vós enfrentar. Mas está tudo bem, não está acontecendo nada. Engano, Jesus não está dizendo agora, ele está dizendo na frente. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus estava dizendo que ele estava conhecendo, ele dependia, aleluia, ele começou a dizer, olha, eu conheço tudo. Por isso que ele começa a dizer, jovem se cansa, o jovem não se cansa. Samuel mesmo brinca, daqui a pouco vai dizer, eu estou tão cansado. Eu tiro para o Arthur, né, Lídia? Que diz assim, estou cansado hoje. A minha coluna está doendo. Meu neto fala que ele está o pó da rabiola.
Meu neto, ele grita, ai, voltou o pó da rabiola hoje. Arthur fala que ele está cansado. Eu faço, trabalhou muito, Arthur. Ele fala, trabalhei muito, estou muito cansado. Assim somos nós. Nós adultos também cansamos. Nós também ficamos enfadados. Mas Jesus está dizendo hoje, eu sou Deus que vou dar força a vocês. Vou multiplicar, vou prosperar, vou honrar. Mas como eu vou fazer isso? Jesus diz assim, olha, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asas, como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ele está dizendo assim, você não vai se fadigar, você vai correr, não vai cansar. Tem hora que eu corro, eu canso, mas Jesus está dizendo que a gente não vai cansar. Ele vai o quê? Nos fortalecer. Ele vai nos encher. Ele vai fazer coisas novas na minha vida e na tua vida. Mas depende de mim e de você. Dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Me fortalece. Jesus, eu estou aqui. Me enche da tua presença. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus.